E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Jornada Descomplica a Minha Vida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Atila Alves e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre leitura de slides. É um tópico muito pertinente, muitos de vocês talvez não consigam conduzir a apresentação sem ter que se virar para trás e ler um conteúdo que você deixou ali no slide de 2 em 2 minutos. Isso atrapalha muito a sua desenvoltura, né? Isso te deixa muito inibido para conseguir construir uma interação de verdade com a sua audiência, porque você se mantém com um foco excessivo no conteúdo que está atrás de você, que é o material de apoio. E isso não é interessante, né? O ideal é que você mantenha sempre a sua atenção no público, que é quem vai receber a sua mensagem. Então é para eles que a sua atenção tem que estar destinada, especialmente para quem vai fazer o TCC agora, né, a apresentação para a banca. Eles vão querer que você converse com eles. A apresentação é para que eles avaliem o seu domínio sobre o conteúdo. Se você vai fazer uma apresentação muito extensa, com muita leitura, muito texto, é muito possível que isso pese um pouco na sua avaliação, porque não demonstra confiança nem domínio no conteúdo que você preparou, que são pontos-chave para a sua apresentação. A gente está falando agora sobre essa questão de domínio, e o domínio é uma das bases aí fundamentais do nosso método, né, do método RDA, que é a questão da respiração, que eu já falei em vídeos anteriores, a antecipação, que a gente também falou, se eu não me engano, no vídeo passado a gente falou sobre antecipação, e hoje a gente está falando sobre o domínio, dominação, que é essa questão de conhecer, se preparar tanto o seu conteúdo quanto a si, né? Dominar suas emoções, dominar sua abrangência, quais são os seus limites. Se conhecer tem muita relação com se dominar, com se controlar, né? E isso vai ser aplicado também na construção do seu conteúdo. Então, quando você estiver fazendo a sua apresentação, evita usar os slides como muleta, até mesmo para poder construir ali a sua apresentação de slides, seu PowerPoint, né? Se você vai usar algum outro programa, fica a seu critério também. Geralmente se trabalha com o PowerPoint, é o que a gente usa na maioria das vezes, até por questão de aceitação de sistema, né? A grande maioria dos sistemas de faculdade hoje trabalha com um PowerPoint integrado aos equipamentos, né? Às máquinas. E aí você pode ter alguma dificuldade se o seu programa que você está utilizando aí for alguma coisa online, né? Algum recurso aí que é fora do que a comunidade da faculdade permite ou possui. Então a gente fala muito, eu vou falar muito do PowerPoint durante esse treinamento, porque é um recurso que habitualmente todas as faculdades vão ter, então é mais fácil e mais seguro de trabalhar, tá? Então sempre que você for fazer essa construção no PowerPoint, observe se você está colocando muito texto. Se o texto ele é muito explicativo, né, se ele não é só uma dica ou um lembrete, e se esse conteúdo serve somente como suporte para você, né, se ele não vai te carregar, se você não está fazendo só uma leitura e não uma apresentação. Se você precisa de um conteúdo mais extenso, se você quer apresentar um material mais longo realmente, com mais texto, eu sugiro que você faça um breve resumo e entregue isso via e-mail, né, fisicamente, pelo WhatsApp, para que as pessoas possam acompanhar a leitura durante a sua apresentação. Também não é ruim, não é mal, não é feio, você pode fazer isso, é um recurso, é legal se o seu conteúdo for muito longo, porque as pessoas conseguem tirar algumas dúvidas, talvez, ali, durante a leitura, de que você não teria tempo para passar dentro do que foi programado, né? Então esses materiais eles servem como apoio, é exatamente o que o nome diz, eles são materiais de apoio, e você tem que explorar. Mas para a sua apresentação de slide ali, para o seu PowerPoint, eu sugiro que você tenha apenas tópicos e que você tenha maior domínio do assunto que você quer falar. Como que a gente constrói esse domínio? Como que eu vou conseguir entender melhor um assunto a ponto de eu falar dele sem precisar consultar no momento que eu estou fazendo a apresentação? Essa parte é muito importante. É um pouco complicado no começo, mas a prática vai te levar a um nível que você não vai se esforçar tanto para fazer mais. Inicialmente, o que eu coloco como sugestão, o que eu digo para vocês fazerem aí como recomendação, é que vocês iniciem as suas pesquisas pelas partes dos tópicos designados pelos professores ou que vocês escolheram, né, se vocês tiverem essa liberdade. Comece sempre pesquisando pelas partes que você mais gosta. Então sempre vai pelo assunto que mais te agrada, por onde você tem maior afinidade. Isso vai fazer com que você se estimule a pesquisar,
né? Então você tem maior interesse de fazer a pesquisa, logo você se aprofunda mais nela, e isso também vai fazer com que o seu cérebro absorva essa informação mais facilmente, porque já é algo com o qual ele está habituado, com o qual ele lida rotineiramente, né? Que os seus pensamentos já têm destino, o que você já consegue se dedicar um pouco mais. Então você começa a absorver mais conteúdo e aos poucos vai absorvendo a parte que não te agrada tanto, né? A gente tem esse convívio aí com os amigos constantemente, a gente fala de um monte de tema que a gente gosta. Eu não fico consultando no Google para conversar com os meus colegas, eu não tenho que fazer leitura de texto que eu preparei antes para conversar com os meus amigos, e da mesma forma tem que fluir para a sua apresentação. Então, se você consegue decorar a escalação de cada um dos times do Campeonato Brasileiro, e né, eu sei que muita gente aí consegue, você consegue sim decorar o conteúdo para uma apresentação da sua faculdade, do seu curso, mestrado, enfim, não é impossível, tá? No começo talvez seja um pouco mais difícil, mas não é impossível, basta um pouco de dedicação. A gente tem que dar uma forçada aí, né? Se a gente não sair da zona do conforto nosso, se a gente não procurar melhorar, né? Não querer evoluir, a gente não sai do lugar. E essa questão de entender melhor o seu conteúdo vai fazer com que você se torne um aluno melhor, mais dedicado, eu te garanto, porque esse esforço ele vira um hábito e o hábito transforma a gente. Então começa a treinar tudo isso e eu te garanto que você vai ver resultado inclusive fora das suas apresentações. Quando você começa a entender mais conteúdos, quando você começa a ver mais temas, a ter mais domínio de determinados assuntos, você consegue ter até diálogos mais inteligentes com pessoas que inclusive podem te dar abertura aí para projetos, né, para trabalhos, e isso é muito interessante. Então não deixe de consumir esse tipo de conteúdo. Os conteúdos que os professores dão nas faculdades, geralmente eles têm um cunho muito forte, especialmente para quem faz cursos em áreas mais teóricas, né? Tem um conteúdo, tem um cunho muito informativo, e quando você tem esse domínio de informação, você passa a ser alguém mais visado, mais interessante, né? Então é bem interessante a gente ter mais informação, aglutinar mais conteúdo ao máximo que a gente puder, até porque o conhecimento é a única coisa que fica pra gente e que ninguém toma. O segundo ponto é se concentrar no público, né? Para você evitar essa distração de ter que ler os slides, é importante que você tenha concentração no seu foco. O seu foco é a sua audiência, o seu público, para quem você está falando. Sejam os professores da banca de mestrado, sejam seus colegas de classe, para quem você fala com mais frequência, né? Essas pessoas, elas são o seu público-alvo, elas são o seu objetivo. Então direcione os seus pensamentos, direcione o seu olhar para o seu público, tá? Tente se aproximar, caminhe pelo local, isso é importante, a gente falou isso em vídeos anteriores. Para quem está chegando agora, eu sugiro que vocês deem uma voltada, vejam alguns tópicos aí dos outros vídeos, porque eles vão servindo de base aí para os que a gente está fazendo essa sequência, né? Essa trilha aí que a gente está fazendo junto, ela vai seguir de forma sequenciada, então é interessante que você volte um pouquinho, assista os outros vídeos. Os vídeos são bem rapidinhos, tá? Para quem tem maior facilidade aí de compreensão, pode colocar até na velocidade 2 aí do YouTube, que vai conseguir acompanhar bem legal. Então dá uma voltada antes para a gente poder continuar falando aqui de forma continuada. Mas voltando, é importante que você mantenha essa presença e que você se direcione ao seu público. E isso vai te dar mais conforto com relação ao que você está falando, ao tema que você está falando. Quando você começa a ver alguns rostos se identificando com o assunto que você está tratando, a tendência é que você consiga seguir de forma mais fluida. E essa fluidez é que vai trazer melhores resultados durante a sua apresentação. Então, para evitar que você continue fazendo somente a leitura, ler não é ruim, tá, gente? Quando a gente fala de leitura de slide, uma hora ou outra você vai sim olhar para o slide, você vai consultar, até porque esse material ele serve como referência, mas não é legal você levar um texto e você virar um leitor, chegar lá e ficar lendo tópico por tópico. Agora a gente vai falar do mercado financeiro do Brasil, que nos últimos 25 anos tem sofrido por causa da corrupção instaurada. Isso é chato. É moroso, é maçante, tanto para você que não vê a hora de acabar a apresentação, quanto para quem está te escutando. Tá? É um saco, é chato, a galera quer ir embora assim que você começa a fazer isso, e isso acontece com grandes palestrantes. Tá? Recentemente a gente teve uma palestra pela faculdade, né, por onde eu estudo hoje, e a gente teve um palestrante muito legal, e na sequência a gente teve uma pessoa que não foi tão interessante assim. O conteúdo era muito bom, era uma pessoa que tinha um conhecimento muito vasto do que essa pessoa estava falando, né? Ela tinha controle sobre o que ela queria falar, mas que infelizmente ela sofria ainda, mesmo tendo todo esse conhecimento, tendo acumulado tanta experiência, ainda sofria um pouco com essa ansiedade de palco.
e não conseguiu dar uma palestra tão interessante quanto ela poderia. É óbvio que a gente não vai martirizar ninguém por causa disso, tá? Algumas pessoas têm limitações e a gente entende isso. E eu, por exemplo, sei que se vocês estão procurando assistir os vídeos é porque vocês têm alguma dificuldade com relação às apresentações, e o que a gente quer ajudar é que as pessoas tenham melhores desempenhos, e por isso a gente está fazendo esse treinamento, né? Por isso que eu estou seguindo com essa metodologia. Mas vai acontecer em algum momento que talvez você se depare com uma situação na qual você não estivesse preparado anteriormente, mesmo assistindo as videoaulas aqui do canal. E isso é natural, não se preocupa, tá? A vida é assim mesmo, inclusive não é só fazer apresentações. Em alguns momentos você vai se deparar com situações que vão te deixar desconfortável, e o importante é a gente conseguir se recompor e seguir em frente aí da melhor maneira possível. Mas uma grande ideia, uma grande sugestão é se focar no seu público e entender as reações de que você está vendo ali nos olhares, se direcionar para as pessoas que talvez sejam mais familiares, né? Para a gente que está prestando mais atenção. E isso vai te dar um fôlego maior ali para conseguir seguir com o seu conteúdo, tá? Então, quando te der aquela vontade de olhar para trás para dar aquela lidinha no slide, tenta ver no olhar do outro ali até que ponto que ele está entendendo. Se for o caso, volta, retoma o assunto, dá uma respirada ali. Isso vai te dar um pouquinho de tempo para poder lembrar do próximo tópico ali que você tem que falar, tá? E um outro ponto interessante é a questão da associação, que eu uso muito, inclusive, tá? E o que eu aconselho para vocês é iniciar com técnicas mais simples. Eu desenvolvi uma forma de poder fazer essa associação, que é com os dedos das mãos. Então eu consigo subdividir as minhas apresentações em até 10 tópicos, e aí eu associo cada um desses tópicos com um dos dedos das minhas mãos esquerda e direita. Então eu sei que quando eu estou tocando o meu dedão esquerdo aqui, que eu estou segurando ele para poder falar de determinado assunto, eu sei exatamente qual assunto que é. Por quê? Porque além da associação que eu já sei que está no meu cérebro, eu ainda tenho a parte tátil, né? Esse contato físico, saber que eu estou segurando o dedão. Quando eu seguro o dedão, eu tenho que falar de quê? Isso vai trazer para o meu cérebro uma lembrança até para a questão da sensação. Então, quando eu começo a colocar esses conteúdos divididos pelos meus dedos, e eu vou falando tópico a tópico, quando eu vou tocando, quando eu vou mostrando, a gesticulação, ela facilita para mim a interlocução. E o meu cérebro começa a lembrar mais facilmente os conteúdos que eu tenho que falar a seguir. E isso é muito interessante também pela outra questão que a gente já tratou nos vídeos anteriores, que é a questão da expressão corporal. Quando você começa a associar e ver que você tem uma melhor interação, porque a associação te possibilita lembrar mais facilmente dos conteúdos, você começa a fazer associações com movimentos durante a sua apresentação. E aí você começa a desenvolver. Se você é uma pessoa que usa mais as mãos, você começa a desenvolver alguns movimentos que vão te lembrar de determinados tópicos. Então, se você faz um movimento circular com a mão, né, aquele movimento de tempo que eu falei, de passagem de tempo, você consegue entender que na primeira volta eu vou falar de X, na segunda volta eu falo de Y. E isso vai te trazer, inclusive, uma associação interessante com essa questão da expressão corporal. Você consegue lembrar do que você tem que falar e, ao mesmo tempo, você expressa para as pessoas de uma maneira muito mais abrangente, porque o seu corpo também fala. Então, essa questão da associação é muito importante para que você consiga resgatar da memória e não sofra com o tal do branco, né? O pessoal fala que na hora da apresentação dá um branco e por isso que acaba consultando muito os slides. Um outro ponto, gente, é que os materiais de apoio não tem que ser necessariamente os slides, né? Você pode levar uma colinha, pode levar um resuminho, grifar algumas partes ali com marca-texto, que se caso você se perder, você pode fazer uma breve consulta, dar uma olhadinha para baixo ali no que está na sua bancada, escreve com uma caixa maior, um texto maior, uma fonte mais fácil de ler, e coloca isso grande, deixa em cima da mesa. Se você tiver à mão ali um durex, deixa coladinho, sabe, dá uma disfarçada. Se precisar de consultar, você faz isso de forma mais fácil e não perde o foco do público. Perder o foco do público é um tiro no pé, porque quando você vira para trás para poder fazer a leitura, você já se desconcentrou. E aí, quando você volta, você não tem mais segurança, porque você se apoiou em um material que não pode ser consultado o tempo inteiro. Se você consulta o tempo inteiro, então você está fazendo uma apresentação que não vai impactar na vida de ninguém, nem mesmo na sua. Você vai ficar frustrado, a frustração vai deixar você incrédulo em você mesmo, né? E aí vai virar uma bola de neve, vai gerar insegurança, ansiedade, e a tendência é só ir piorando, e não é o que você quer, eu acredito, né? Porque se você já está procurando melhorar, se está procurando treinamento, eu acredito que o que você quer é ir para cima, é arrebentar, chegar lá, fazer uma apresentação que transforma, uma apresentação inteligente,
E o primeiro passo é usar o conteúdo dos slides apenas como referência. Eu vou deixar durante esse vídeo, em algumas passagens aí, alguns slides, tá? Que eu construí para uma apresentação que eu fiz recentemente, só para vocês entenderem como que é essa construção. Geralmente eu deixo por tópicos, eu não vou fazer textos extensos nos meus slides, tá? Eu faço só tópicos, são só pontos para me lembrar do que eu tenho que falar, né? Esses slides aí especificamente eu coloquei uma timeline ali no rodapé, e aí à medida que eu vou passando esses slides, eu consigo passar para o público a questão de continuidade de tempo, então eles sabem que existe uma cadência e eles conseguem entender ali subconscientemente de que está se aproximando do fim. Eu reduzo a ansiedade da galera com isso, tá? Então o pessoal não fica querendo sair, não fica preocupado se está acabando ou não a apresentação. Os que estão mais desinteressados, eles se mantêm com maior facilidade durante todo o período da apresentação. Então você consegue prender o público, né? Você deixa o público mais amarrado ali à apresentação, menos ansioso. Então eles tendem a não se distrair tanto, você consegue segurar mais a atenção. Tudo com uma técnica muito simples, que é só uma timelinezinha ali embaixo, você constrói de uma maneira muito fácil também. Inclusive eu vou ensinar a construir nos vídeos que estão para vir aí, né? A gente vai entrar na parte de ferramenta, vou mostrar alguns recursos que a gente pode usar dentro do PowerPoint, mas a princípio é só para vocês entenderem que a gente faz a construção dos slides por tópicos. Os tópicos eles têm que servir como referência, como lembretes. Eles não têm que ser a sua apresentação escrita. Não é assim que funciona. Quanto mais texto você tiver no seu slide, menos seguro do que você está falando você vai se sentir. E se você tem uma segurança muito baixa, a tendência é que você não consiga seguir com o seu conteúdo de maneira fluida. Então levem isso em consideração sempre que vocês forem fazer a construção de slides de vocês. Slide é tópico, slide é atrativo visual. Ele tem que ter impacto, a pessoa tem que olhar para o seu slide e prender a atenção dela. Ela tem que se sentir maravilhada quando ela olha no slide. Ela tem que sentir que foi feito com carinho, com capricho. Ela tem que sentir de você dedicação. É isso que o seu slide vai levar. A informação quem passa é você. Galera, para hoje era isso, tá? O vídeo hoje foi mais curtinho mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu estou curtindo muito fazer esse trabalho aqui com vocês, estou aprendendo muito também. E a gente já está indo aí, estamos chegando. Estou falando isso aqui já é o segundo ou terceiro vídeo que eu falo disso. Mas a gente já vai entrar para a parte prática, tá? Falta pouquinho agora. Segura aí, já a gente vai começar a fazer a construção mesmo de conteúdo, de material que vai dar suporte para vocês. Então fique comigo no canal, que em breve a gente vai trazer mais novidades, gente. Muito obrigado por ter aqui. Fiquem com Deus e um abraço.